Muito bom dia a todos. Uma alegria muito grande nós recebermos a FENAVIST e todas as pessoas vinculadas ao trabalho da segurança privada aqui no Congresso Nacional, aqui na Câmara dos Deputados. Eu confesso que eu não sou um grande conhecedor do tema. Pelas mãos de amigos baianos, particularmente do nosso ex-presidente Odair Conceição, desde a época em que fui relator aqui e tendo como um grande amigo e sempre do meu lado o deputado Laércio Oliveira, quando eu fui o relator da lei das terceirizações, nós iniciamos essa interação com o mercado, com o trabalho, com a função desempenhada por todos os senhores e senhoras que estão aqui. De fato, eu penso que no Brasil é muito difícil você estabelecer e executar e exercer algumas funções na vida privada, porque muitas vezes existem aqueles que estão muito mais preocupados em criar obstáculos a que se desempenhe um trabalho do que objetivamente fazer com que, através de uma boa prestação de serviços, tenhamos uma qualidade melhor da nossa produção, seja ela de bens ou de serviços. E o caso dos serviços, particularmente de todos vocês que trabalham com a segurança privada, eu sei que passa sempre por grandes dificuldades. Em relação à terceirização, havia uma série de questões que foram levantadas ao longo desse debate e que mostrava claramente que muito mais nós tínhamos uma legislação muito mais preocupada em garantias trabalhistas do que com o desenvolvimento da economia. Ora, é preciso que esse país estabeleça uma linha mediana, porque, obviamente, nós temos que sempre ser fiéis a todos os direitos e garantias dos trabalhadores. Eu sou um defensor incondicional dessa condição, mas não podemos transformar a legislação em algo que prejudique um determinado setor para criar determinados nichos de mercado, para criar determinadas vinculações que são absolutamente impossíveis. Algumas pessoas, por exemplo, quando falavam em terceirização, não é nem o caso tanto do serviço de segurança, mas quando se falava em algumas vinculações que se exigia com relação ao trabalhador que exercia um trabalho terceirizado, nós sabíamos que estávamos diante de uma condição absolutamente impossível de ser cumprida pelos trabalhadores. A lei que eu relatei acabou não sendo aprovada, foi para o Senado, foi aprovada aqui na Câmara, foi para o Senado e lá não foi aprovado. Depois tivemos a felicidade de uma outra lei que estava no Senado ser relatada aqui justamente pelo Laércio e as coisas poderem caminhar de maneira mais saudável para a nossa economia. Mas esse entrave em relação especificamente ao setor de segurança, por se tratar de um trabalho terceirizado e a necessidade de se regulamentar essa terceirização foi de fato fundamental, porque o grande debate que se colocava nesse assunto era o seguinte: o discurso geral era: querem terceirizar para precarizar, é só isso, o empresário quer terceirizar para precarizar, como se todos os empresários do Brasil que trabalhassem com terceirização ou contratassem a terceirização fossem pessoas de má fé. Então, o norte dessa lei da terceirização era justamente dizer o seguinte: olha, nós temos que garantir que não haverá nenhum calote que seja praticado contra o direito do trabalhador. E como é que se faz isso? Com caução, com garantias bancárias, e tudo isso consta na lei. E foi assim que nós conseguimos avançar, ao meu ver, dando um significativo passo no sentido de dar segurança jurídica a essas relações referentes à terceirização no geral e, no particular, a questão da segurança privada. Mas ainda hoje, muitos outros aspectos são extremamente preocupantes. Converso muito, naturalmente que mais com as pessoas que vivem na Bahia, vinculadas a esse setor, mas obviamente que quando nós observamos
Isso, aliás, não é só uma questão da segurança privada, mas quando nós observamos no Brasil que as pessoas que enfrentam o crime organizado trabalham com armas de baixo calibre e enfrentam meliantes, criminosos que atuam usando armas de guerra, nós vemos que existe uma desproporção muito grande. É incompreensível, e nós tivemos algumas vezes aí no governo passado, conversando com setores da segurança do governo, é inadmissível que existam até limitações na nossa legislação para que o empresário possa construir uma parede para proteger o seu estabelecimento, que não pode ter uma determinada largura, porque não pode ter uma determinada espessura, como se aquela espessura fosse algo que pudesse prejudicar alguém. E nós até hoje vivenciamos uma realidade em que quem trabalha na segurança privada, quando tem um ataque, quando tem uma ação criminosa contra uma tesouraria, por exemplo, o que nós vemos é uma ação de guerra absolutamente preparada com muito cuidado e com muito profissionalismo, e utilizando equipamentos extremamente potentes contra pessoas da segurança privada que estão ali com a arma de baixo calibre para poder defender a sua vida e defender aquele patrimônio que ele está fazendo a segurança. Então, esses entraves, de fato, precisam ser resolvidos. Precisamos caminhar no sentido de avançar sem preconceitos com relação a isso. O Brasil atualmente está vivendo um importante debate a respeito do porte de armas ou não porte de armas. Houve aquele plebiscito lá atrás, venceu a decisão de não se dar direito ao cidadão de portar uma arma, mas eu penso que muito mais significativo do que dar a um cidadão como eu, que não sei manusear uma arma e certamente levaria uma desvantagem imensa se armado for confrontar com um bandido acostumado a essa prática diariamente, levaria uma desvantagem enorme. Mas com certeza, mais importante do que você armar a população é você armar aqueles que têm o dever de praticar a segurança. E aí eu me refiro tanto aos policiais do serviço público, os policiais civis, militares, federais, todas essas pessoas, os policiais rodoviários, como também a segurança privada. Não é razoável, não é justo, não tem nenhuma lógica que nós saibamos que no Brasil o crime organizado dispõe de armamentos muito potentes e nós neguemos ao nosso segurança privado a condição de se defender minimamente em uma condição de igualdade. Então, esse trabalho, alguns parlamentares têm traduzido e têm repercutido aqui nessa casa. Eu sou um deles, o Laércio também, como outros deputados, senadores, como o senador Eunício Oliveira, que também não está aqui entre nós, mas que também sempre teve uma atuação vinculada a essa área. Temos repercutido esse trabalho e penso, meus amigos e minhas amigas, que essa sessão de hoje ela tem um simbolismo muito importante no sentido de registrar que existem claras solicitações desta categoria, deste setor econômico significativo e importante para com o parlamento brasileiro. E é isso que será tratado aqui ao longo dessa sessão. Eu, como certamente do ponto de vista técnico, sou dos que estão na mesa, certamente é aquele que menos entende da técnica de segurança, quero encerrar as minhas palavras agradecendo a presença de todos e dizendo que é uma honra muito grande para mim ter tido a oportunidade de ser o solicitante dessa importantíssima reunião. Muito obrigado.